Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Um texto bem conhecido. Sempre falo isso, né? Glória a Deus, um texto bem conhecido, glória a Deus. Nos fala assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem quem ele era, que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Até aqui. Pai, queremos te louvar e te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença. Senhor, toma agora nas tuas mãos as nossas vidas. Entregamos nossos corações, Pai, como solo fértil. Por isso, Pai, semeia a preciosa semente que é a tua palavra. Nos rendemos aos teus pés, Mestre Jesus, e clamamos: opera maravilhas em nosso meio. Repreendemos todo mal, toda e qualquer distração, todo e qualquer mau pensamento, mau sentimento, dardos do inimigo. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Pai, acampa teus anjos ao nosso redor, e que a tua graça abunde em nosso meio, Deus, e que teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor. Faça como melhor lhe apraz, e que seja tudo para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Podem sentar-se, irmãos. Como já dissemos, noite especial de Santa Ceia. Quero cumprimentar irmão Moacir, irmã Graça, né? Sintam realmente em casa. E a irmã, não lembro do nome? Fátima, amém, glórias a Deus. Sempre lembramos que os irmãos não são visitantes, mas estão entre irmãos na casa do Pai, amém? Sintam em casa, porque é onde os irmãos estão, glórias a Deus. E Deus realmente quer falar, operar maravilhas em nossas vidas. E como sempre nós lembramos, a palavra do Senhor é poderosa. É ela sim que vai lá no fundo do nosso ser, como diz a própria palavra, que divide ali a alma do espírito e vai ali no fundo do nosso ser. Estou dizendo isso, irmãos, para te lembrar que, mais uma vez, a palavra de Deus tem o poder de ser um divisor de água em nossas vidas. Então, não esteja aqui apenas ouvindo, apenas achando bacana, apenas achando interessante. Não, mais uma vez, a palavra de Deus ministrada pelo Espírito Santo em nossas vidas tem o poder de nos mudar, de nos transformar, de nos abençoar, desde que eu abro meu coração para ela, verdadeiramente. Não tenho dúvida que talvez você tenha experiência e tem talvez testemunhos. Como eu lembro daquele culto, naquele dia que Deus usou o pastor, ou Deus usou aquele irmão para falar assim, assim, assado. Nossa, como foi algo que me moveu, que me transformou. Eu tenho testemunhos assim, na minha vida. E sei que você também tem, porque é assim que deve ser. E na verdade, meu irmão, minha irmã, talvez de uma proporção ou outra, como sempre lembramos, deve ser assim, todo momento que nos achegamos à presença do Pai. Por isso, realmente, esteja aqui nessa noite, buscando de Deus, mais um momento de divisor de água na tua vida, mais um momento de crescimento, de amadurecimento, de transformação, porque a palavra nos fala sobre isso, que Deus quer que a gente ouça, cresça, amadureça, até a estatura de varão perfeito, até realmente sermos idênticos a Jesus. Claro
que essa plenitude apenas lá na glória, com o nosso corpo glorificado. Mas devemos andar nessa terra, de glória em glória, buscando crescer, amadurecer. Então que nessa noite, em nome de Jesus, a gente venha permitir que essa palavra venha realmente encontrar pouso em nosso coração e nos transformar um pouco mais. E os irmãos que estão no culto online, como sempre lembramos, separa esse tempo, e a palavra é essa: consagra esse tempo a Deus. Não deixa nada te distrair, tirar o teu foco. Sempre temos lembrado que às vezes em casa é mais difícil de ficarmos ali esse tempo, esse período. Por isso temos cuidado de fazer uns cultos um pouco menores, para conseguirmos ficar focado no tempo inteiro do culto. Então teremos agora a palavra, então fica realmente focado no que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Não deixa nada te distrair ou roubar a tua atenção. E esse texto então, Jesus perguntando aos seus discípulos nesses dias: quem os homens dizem que eu sou? Qual a análise para quem, o que realmente eles dizem a meu respeito? E Pedro então falou: Jesus, é assim, alguns dizem que o Senhor é o próprio João Batista, o ministério de João Batista. Alguns dizem que o Senhor é Jeremias, é um dos profetas. Estão dizendo várias coisas ao seu respeito, Jesus. Cada um tem uma noção, cada um vive uma verdade a seu respeito. É assim, Jesus. E ele fala: e vocês, meus discípulos, quem dizem? O que vocês dizem? O que vocês acham? O que vocês pensam de mim? O que eu sou para cada um de vocês? O que eu sou para vocês? E Pedro faz essa revelação tremenda: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, como eu falei, palavra de Deus tem que acrescentar algo em nossos corações, tem que nos transformar um pouco mais. Eu estou aqui, confesso que empolgado, animado com a palavra que Deus tem para nós, como sempre tem, porque mais uma vez pode nos mudar profundamente. Porque você vê que por causa dessa conversa, dessa revelação de Pedro, que segue-se o restante da conversa. Essa primeira parte da conversa tem tudo a ver com aquela questão: olha, então Pedro, por você pensar assim, por você entender dessa maneira, então, as chaves dos céus estão com vocês que são a minha igreja, as portas do inferno não irão prevalecer. Essa primeira parte da conversa tem tudo a ver com a segunda parte, que é tão poderosa, tão tremenda. E às vezes nós não conseguimos chegar nessa segunda parte da conversa, onde temos uma tremenda autoridade e poder no mundo espiritual, onde temos sim Jesus nos garantindo essa autoridade tremenda contra potestades, contra demônios, de nossa oração ser ouvida e atendida. Talvez não chegamos na segunda parte, porque não estamos conseguindo viver essa primeira parte dessa conversa. Então, como Jesus perguntou para os seus discípulos nesses dias, não foi uma pergunta qualquer, não foi uma pergunta ao acaso. Eles não estavam lá jogando conversa fora. Ah, Pedro, estamos aqui mesmo, né? Até que me passou aqui pela cabeça agora, o que vocês pensam de mim, hein? Não foi algo qualquer. Foi uma conversa, uma pergunta fundamental para tudo que Jesus tinha para os seus discípulos. É por isso, irmãos, da mesma maneira, Jesus também está nos perguntando aqui nessa noite. Jesus também está nos perguntando aqui nessa noite: quem eu sou para você? O que realmente eu sou para você? O que você pensa de mim? O que você pensa de mim? Quem eu sou na tua vida? Quem eu sou na tua vida? Jesus perguntou isso aqui para Pedro e pergunta também para mim e para você. E como eu falei, a nossa resposta, mas a nossa resposta é verdadeira, irmãos. Não adianta você falar o que é que você... Se eu perguntar, talvez a gente vá falar coisas lindas. Ah, Jesus, né? Se a gente perguntar, levantar, levanta a mão, o que é Jesus para você? Talvez a gente diga coisas maravilhosas, bem floridas, maravilhosas. Mas não é isso. Jesus conhece lá o nosso coração. Então, Jesus quer trabalhar isso em nossas vidas. E nessa noite especial, culto de Santa Ceia, onde vamos lembrar de quem realmente Jesus é, memorial do que Ele sofreu por nós, da sua morte e ressurreição. Estamos declarando também que cremos que muito em breve voltará para buscar a sua igreja. Quem sabe vai ser hoje, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus,
em nome do Senhor Jesus, amém? Que seja hoje. Estamos declarando isso nessa Santa Ceia. Então, quando você participar do corpo e de sangue de Cristo, como memorial, sempre lembramos nos cultos de Santa Ceia, não faça de qualquer maneira, tem um propósito, tem um foco. A hora que você pegar esse cálice, esse pão, renova a tua aliança, renova a tua fé e fala: Pai, pela tua palavra nessa noite, eu quero declarar quem o Senhor é para mim. E talvez eu cheguei aqui nessa noite com alguns pensamentos, mas a tua palavra que transforma o nosso ser, me transformou um pouco mais. E agora, Pai, eu vou dizer quem o Senhor é para mim. E você fala para Jesus quem Ele é para você. O que realmente Ele representa na sua vida. Como nós falamos, vai fazer toda a diferença. Da multidão, pregamos isso algumas semanas atrás, né? Vai fazer toda a diferença da multidão que seguia o Jesus, da multidão que seguia Jesus só por seguir, e dos discípulos do Senhor Jesus. Não vamos tratar desse assunto, pregamos algumas semanas atrás sobre isso, né? Jesus tinha muita gente que o seguia, alguns simplesmente como multidão, sem compromisso nenhum, apenas achando bonito, legal, querendo ver, filmando no celular. Naquela época não, né? Se fosse hoje, só tinha o pessoal lá com o celular filmando o que Jesus fazia, tirando selfie com Jesus. Uma multidão que só fazia isso, né? Só fazia isso. E outros ali seguindo Ele como discípulos. Então quer dizer, essa resposta que Pedro deu aqui, fez toda a diferença, de quem era multidão e de quem era discípulo. E é tremendo que Jesus então, Ele está interessado, Ele está preocupado nesse sentido, de quem realmente nós entendemos que Ele é, que vai ser fundamental. É por isso, irmãos, que constantemente nós somos ministrados, alimentados, ouvimos uma palavra dos céus, para que realmente ela venha criar raiz em nossos corações, para que essa verdade, sabe, venha ser tremenda em nossas vidas. Talvez o que eu estou dizendo aqui, pastor, isso não é nenhuma novidade. Amém, realmente eu considero Jesus dessa maneira, porque você já tem sido alimentado por essa palavra, porque Jesus quer se revelar dessa maneira para nós. Ele quer que realmente nós tenhamos essa noção de quem Ele é para nossas vidas, de quem Ele é por nós. É por isso que é tão importante nós constantemente estarmos reunidos, estarmos ouvindo, meditarmos na palavra, porque é esse alimento que vai nos dar essa inteira convicção de quem realmente é Jesus. Então, por Jesus estar interessado nessa situação, é que Ele ministra tanto isso aos nossos corações. E Jesus é então, pela revelação aqui de Pedro, e o que é tremendo, irmãos, é que Jesus relata: Pedro, maravilha isso que você me falou agora, coisa linda isso que você me falou, porque eu sei que você não ouviu isso de nenhum homem, não foi ninguém que te ensinou isso, Pedro, você recebeu isso do próprio Espírito Santo. Coisa maravilhosa esse ensinamento. E como é bom, irmãos, nós sermos discípulos verdadeiros, genuínos do Senhor Jesus, porque constantemente Ele mesmo nos ensina. De manhã eu falei um pouco sobre isso, uma palavra que Deus tem nos dado, está nos dando, estamos ainda preparando e lapidando, que fala sobre os improváveis que servem a Deus. E eu citei, irmãos, eu sou um improvável, e talvez você esteja aí falando: puxa, quem me dera eu pregar, eu falar, eu orar, eu ser usado por Deus numa ministração, eu impor as mãos e curar. Concordo, quem imaginaria um negócio desse? Porque você também é um improvável como eu. E durante toda a história do povo de Deus, está assim, de improváveis. Davi, quem ligava para aquele menininho? Até o pai dele: não, Samuel, acabou meus filhos. Tem Samuel, não, Davi não perca seu tempo com Davi. E era Davi, improvável, servo de Deus, tremendamente usado por Deus. Moisés estava lá, e Moisés falou: Deus, eu sou pesado de boca, eu não vou não, eu não sei falar, eu sou assim, não sou eu não, é você mesmo, Moisés. Improvável. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque Pedro recebeu algo diretamente do Espírito Santo de Deus. Então quer dizer, por mais limitados e improváveis que nós somos para sermos usados por Deus,
o Espírito Santo nos capacita. E Ele está te capacitando. E digo mais, Ele já te capacitou, sabe? Ele já te capacitou em muitas coisas. E às vezes você está lá, tremendamente capacitado pelo Espírito Santo de Deus, e talvez guardando isso, retendo isso, ou talvez dando brechas para o diabo roubar isso. Deus tem revelado coisas tremendas para a tua vida, para usar você, que se sente o improvável. Eu estou dizendo, você é tão improvável quanto eu sou de estar aqui na frente. Que eu sei as minhas limitações. Só que, não estou aqui na minha força. Não estou aqui na minha boa eloquência. Não estou aqui na minha boa aparência. Fala, não, bem, imagina. Não, amor, claro que você tem uma boa aparência. Não estou aqui na minha boa aparência. Estou aqui impulsionado e dirigido e capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu lembro que nós, iniciando o ministério, e começávamos algum ministério novo, às vezes com crianças, com jovens, já testemunhei isso várias vezes, e nós, na nossa limitação, início de trabalhos, nossa, como a gente vai fazer com o grupo dos juniores, como vamos fazer com as crianças, com os casais, meu Deus, como vamos fazer? E a gente começava com um trabalho, eu com minha esposa, isso, sei lá, quase 30 anos atrás, começávamos algum tipo de trabalho, íamos fazendo, e Deus ia dando graça, aí daqui a pouquinho Deus dava condição de nós fazermos um curso, íamos lá, naquele curso, naquele seminário, final de semana, para ouvir sobre alguma coisa assim, talvez trabalhar com teens, com criança, enfim, e chegávamos lá, e aquele preletor ilustre, PhD no assunto, começava a falar e fazer, e passar uns PowerPoint, né? E mostrar as estratégias de Deus, tudo mais, e os temas bíblicos, e a gente falava, bem, olha só, é tudo o que a gente já está fazendo, olha só, se soubesse eu teria gastado esse dinheiro, se soubesse eu teria gastado esse dinheiro, tudo que a gente já está fazendo, olha que coisa maravilhosa, por quê? O Espírito Santo de Deus nos capacita, nos revela. Então, meu irmão, eu tinha que abrir esse tópico nessa pregação, porque Jesus falou, Pedro, você é um simples pescador, só que Deus quer te usar tremendamente, e tem te revelado coisas sobrenaturais. O Espírito Santo falou com Pedro, um simples pescador, e você também pode falar, eu sou um simples, sei lá o quê. Como é que Deus vai me usar? Olha quanta limitação, quanta crise, quanta dificuldade eu tenho. Deus quer te usar. Poderosamente, Deus quer te usar. E já tem te capacitado. Então, Pedro tem essa revelação do próprio Espírito Santo de Deus. E essa convicção de Pedro deve estar no nosso coração também. Porque ele relata então para Jesus. Jesus, então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa, irmãos, deve ser sim a nossa base teológica e doutrinária, deve ser nosso alicerce. Todas as outras coisas ficam pequenas diante dessa questão. Eu creio, eu sirvo a Jesus, que é o Cristo do Deus vivo. Deve ser sim a minha base. Todas as outras coisas, como eu falei, talvez as denominações têm suas doutrinas, têm os seus detalhes, têm os seus costumes. Tudo isso, em algumas proporções, também são importantes. Mas a minha base, o meu alicerce deve ser esse. Eu sirvo a Jesus, o Cristo do Deus vivo. É quem eu sirvo. E foi isso que Pedro relatou aqui. Quer dizer, lembrando, eu creio naquele, e eu sirvo aquele que o próprio Deus enviou. O Cristo do Deus enviado dos céus. A única, entenda isso. Cristo, como sempre a gente lembra, não é sobrenome de Jesus. Cristo é o que Ele é, e Cristo quer dizer enviado de Deus. Cristo quer dizer isso. Aqui na vida natural era Jesus, filho de José. Naquela época não tinha muito sobrenome ainda, então usava-se, de quem que é filho essa pessoa? É Jesus, filho de José. Era assim que ele é chamado. Só que ele era Cristo, porque era o enviado de Deus. Irmãos, Jesus, e aqui que entra essa declaração de Pedro. Jesus era e é a única autoridade sobre as coisas espirituais. Porque é o único que veio do reino dos céus nos ensinar sobre as coisas de Deus.
Por isso que ele usou tantas parábolas, tantas situações, viveu sua própria vida, foi profetizado por milhares de anos. Então quer dizer, quando eu falo que Jesus que eu sirvo é o Cristo de Deus, eu estou dizendo isso, que é a única autoridade sobre a questão do mundo espiritual na minha vida. Ah, mas veio aquela pessoa e me falou assim, me falou assado. Puxa, mas Cristo, se eu creio que Jesus é o Cristo de Deus, Ele é a única autoridade na minha vida sobre as coisas espirituais. Porque Ele é o único que veio do mundo espiritual para nos ensinar. Ai, mas olha, eu vi aquele documentário, eu vi aquela pessoa que me falou assim, que me falou assado, que disse que isso que eu passo é um karma. Karma lá, irmãos. Dia de pastor é legal, né? Karma lá, irmão. Me disse que é um karma. Já comentei com os irmãos, eu sempre visitei muitos clientes, e eu lembro desse amigo nosso, desse cliente, que ele vivia uma luta e uma dificuldade tremenda. Ele falava, não, mas eu já fui em um lugar e disse que eu tenho que passar por isso mesmo, que é o meu karma. Eu falei aqui para ele, não, karma lá. Falei, não é dessa maneira. Quer dizer, alguém veio falar para aquela pessoa uma situação do mundo espiritual. Para nós, cristãos, servos de Deus, que cremos como Pedro creu aqui nesses dias, Jesus é nossa única autoridade sobre o mundo espiritual. Qualquer outra situação, pessoa, doutrina, igreja, bam que for nesse mundo, não nos interessa. Qualquer outra doutrina que foge do que Jesus ensinou, não nos interessa. Porque Jesus é o Cristo de Deus, sabe? Se eu declaro isso, que Ele é o Cristo de Deus, eu fico dando ouvidos para uma situação ou outra, em relação às coisas espirituais, quer dizer, irmão, você está dizendo só de boca, que Jesus é realmente o Cristo de Deus. Se alguém te fala alguma coisa sobre as coisas espirituais, e você aceita, concorda, fica até com um pouquinho de dúvida, puxa, é verdade, fica até com um pouquinho de dúvida, você não está declarando realmente que Jesus é o Cristo de Deus. Então você vê como é importante essa declaração de Pedro, para realmente nós não cairmos em armadilhas que o inimigo arma. Então Jesus é esse Cristo enviado e que tem toda a autoridade, Filho de Deus, né? Então o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Quer dizer, além de eu crer e entender que Jesus é a única autoridade do mundo espiritual, porque para mim Ele é o único que estava lá e veio para nos ensinar sobre o mundo espiritual, todas as outras coisas são falácias do inimigo. Ele fala aqui, e tu és o Filho do Deus vivo. Quer dizer, eu sei que Jesus então é herdeiro e co-herdeiro, e tem as mesmas características do Senhor nosso Deus, Filho do Deus vivo. Ele é Filho do Deus vivo. Jesus então é o próprio Deus encarnado, como sabemos. Então quer dizer, duas questões importantíssimas para nós, deixarmos o Espírito Santo ministrar o nosso coração. Jesus então é o Cristo de Deus, e Ele é Filho do Deus vivo, herdeiro, co-herdeiro, tem as suas próprias características. E aí, irmãos, a hora que eu entendo isso, né, como diz a palavra, eu sou um discípulo que segue ao Senhor Jesus, e que segue também o seu jeito de ser, de falar, de agir, que segue as suas características. Porque se eu digo, eu sou o discípulo, Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Por Ele ser Filho do Deus vivo, Ele tem as características do seu Pai. Eu que sou um discípulo, vou seguir as características do meu mestre. Mais uma vez eu digo, irmãos, só por isso que Jesus entrou no restante da conversa. Então, se você quer ter autoridade no mundo espiritual, e nós precisamos ter autoridade no mundo espiritual, eu preciso entender tremendamente essa primeira parte da conversa, e viver essa primeira parte da conversa. Porque nós precisamos, irmãos, sabe, repreender o mal das nossas vidas, da vida dos nossos irmãos, dos nossos parentes. E quando eu digo mal, é repreender a legião de demônio mesmo, sabe? Em nome de Jesus, demônio do inferno, bate em retirada, autoridade no mundo espiritual.
Se eu falar, Senhor, tem misericórdia de mim, da minha família, tem misericórdia, que diz, o que ligar na terra será ligado no céu. Precisamos, não é só querer, precisamos ter essa autoridade. Para isso eu volto a insistir com você, retoma essa primeira porção. Ah, pastor, realmente eu creio nisso aí que Pedro falou, mas eu não vivo. Então, meu irmão, você realmente não crê? Toma sim, tudo que Jesus fala do mundo espiritual como a única verdade para a tua vida. Eu digo isso, irmãos, porque cada um de nós já trilhou tantos caminhos, cada um de nós, Jesus já nos resgatou de tantas situações. Quantos irmãos, esses dias, o Raul já testemunhou várias vezes as experiências em cemitério, né? E tantos irmãos já tiveram situações assim da feitiçaria, magia negra, espiritismo, esoterismo, que parece, que legal, isso aqui, essa pedrinha traz uma paz, traz uma energia. E ali você parar para pensar ali naquela situação, né? Esses dias eu estava lá na reunião dos médicos, né, que eu sou capelão lá no hospital, e eles têm lá um momento que faz, e tem um negócio que passa assim odor, né, o cheiro, né, não sei como é que chama, mas pende um pouquinho para o esoterismo. Tem lá as essências, né, e eu estava ali e falei, Jesus, eu vou cheirar esse negócio aí, mas, né, e as pessoas cheiravam assim aquela essência de não sei do que lá, e eu falei, nossa, que paz, né, que paz. Né, falei, gente, aí, né, participei lá, cheirei também, põe lá a essência, se cheira, né, se cheira. Eu falei, o negócio parece que dá um barato mesmo, o negócio aí deve ter alguma coisa mesmo, né. Mas eu comentei com eles, olha, só que a verdadeira paz e alegria e felicidade não está nesse negócio que você cheira, que aparentemente pode até trazer alguma coisa assim física, porque aroma mexe com a gente mesmo. Deixa eu falar aqui, olha irmãos, vamos fazer agora uma respiração profunda. Respira aí 3 vezes. Claro, já momentos ali também que já fizemos terapia de grupo. Né? Nossa, que paz, que Deus gostoso, que paz. Porque, claro, oxigênio mexe no nosso físico. Tudo dentro de tudo isso, irmãos, você não quer nenhuma falácia do inimigo contra as questões espirituais. Jesus é nossa única referência e autoridade nas nossas vidas. O que vier contra, descarta, coloca de lado. E nós, como seus discípulos, então, seguimos os seus exemplos, seguimos os seus passos. Aí que ele fala aqui, no versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem vos revelou, mas meu Pai que está nos céus. E aqui começa essa questão tremenda. Pelo que Pedro estava revelando e vivia, Jesus já começa, Pedro, você é um bem-aventurado, um bendito, um abençoado, porque essa palavra é verdade no teu coração. Quer dizer, você não deixa nada do engano do inferno tomar conta da tua doutrina. Só Jesus que te guia, só a verdade espiritual de Jesus que te guia. Você tem Jesus como Filho de Deus, e Ele tem as características de Deus, e você como discípulo segue a Jesus, e você então por isso é um bem-aventurado, bendito do Pai. Começa aqui, irmãos, começa aqui. Eu e você queremos e precisamos ser benditos de Deus, amém? Precisamos, irmãos, queremos e precisamos, para enfrentar esse mundo mal. Sempre eu lembro isso, sabe, às vezes nas nossas vidas, a gente tenta situações, e só ficamos lá patinando, as coisas não vão como deveriam ir, sabe, porque talvez nós estejamos enroscando em alguma situação como essa, e constantemente a gente ouve, vai, e daqui a pouquinho volta tudo para trás, e as coisas não vão, não caminham, porque eu não estou entrando nesse versículo que Jesus fala, filho, por você ter essa convicção tão forte no teu coração, por isso, a consequência disso, você vai ser e é um bendito, um abençoado do Pai. Entende, irmãos, que isso não é um prêmio. Jesus não deu um prêmio para Pedro, mas é uma consequência. Por eu viver assim, consequentemente, eu estou trilhando um caminho de bênção. Não é, Pedro, então por causa disso, está aqui um prêmio, você é abençoado, é consequência.
Como sempre a gente fala, o que Deus nos proíbe fazer, mas Deus é um Deus tão arbitrário, dá lá os mandamentos. Não, irmão, Deus é misericordioso. Se Ele fala, não rouba, é porque se eu roubar, vai fazer mal para mim mesmo. Quem rouba que é feliz? Olha, não adultera. Se eu adulterar, eu vou entristecer o coração de Deus. Claro, Deus fica triste. Mas ele fala, olha, não adultera, que se você adulterar, você vai ser uma pessoa muito triste, não vai dar certo. Então quer dizer, o caminho de bênção é esse. Ele nos afasta do pecado, porque é um caminho de tristeza, de dor. Não faz isso, porque não vai ser bom para você mesmo. E aqui, irmãos, a consequência de Pedro declarar é ele ser alguém abençoado, bendito do Pai. Entra nesse versículo. Talvez você tenha tantos anos de crente, de igreja, de ministério, não importa. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, pode e deve ser um divisor de águas nas nossas vidas. E talvez você nunca entrou aqui nessa palavra de Jesus falando, filho, filha meu, por você ter essa convicção no teu coração, você é bendito, é bendita do Pai. Que em nome de Jesus, nós vamos entrar por completo nessa questão. E Jesus então declara isso para Pedro, e ele fala, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aqui podemos abrir um parênteses aqui, que talvez é um versículo um pouco confuso para alguns, né? Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E só para a gente ter também como instrução, talvez a igreja católica romana entende esse versículo como Pedro sendo o fundador da igreja, por isso, até como questão teológica, questão histórica também, para você entender, por isso que o Vaticano, lá em Roma, ele está, e a Catedral de São Pedro está sobre o túmulo de Pedro. O trono de Pedro, quem pode se assentar nele é só o Papa, porque eles entendem por esse versículo que é a linhagem de Pedro, que Jesus fundou a igreja sobre Pedro, por causa desse versículo. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E a gente entende de uma outra maneira, só para você entender, e então essa questão histórica e doutrinária. Mas na verdade, irmãos, Jesus está falando, Pedro, você é Pedro. E sobre essa pedra, porque a palavra de Deus, ela explica a ela mesma. Em outro momento, fala assim, olha, edifica, bem-aventurado o homem que edifica a casa sobre a rocha, não sobre a areia. E a rocha o que é? A palavra de Deus. Então aqui Jesus falando, olha, Pedro, que coisa tremenda, e sobre essa pedra, quer dizer, essa tua convicção que é Jesus, e esse teu fundamento de quem é Jesus, sobre essa palavra que eu edifico a minha igreja, sobre Jesus que é o Cristo de Deus, do Deus vivo, sobre essa palavra e sobre esse Cristo que eu edifico a minha igreja. Sobre essa palavra eu edifico a minha igreja. Você entende? Por isso que é tão importante essa convicção em nosso coração. E aí ele vem com as bênçãos e essa palavra tremenda de poder e autoridade para a igreja. Qual igreja? Nazareno de Eloy Chaves. Não, já começou a heresia, né? Nazareno de Eloy Chaves também. Mas na verdade, igreja que fala aqui, irmãos, não é a placa, não é o lugar físico. E na verdade, igreja, eclésia, uma palavra grega aqui desses dias, nem se relacionava, e quando Jesus falou aqui, nem se relacionava a um grupo de pessoas, como nós aqui, que é a igreja. Jesus falando aqui sobre um agrupamento de pessoas. Essa palavra era usada para todo agrupamento de pessoas, toda assembleia. Hoje, igreja, eclésia, lá do grego, para nós só é um grupo de pessoas religiosas que se ajuntam. Nesse sentido ele fala, olha, e sobre a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Quer dizer, sobre o meu agrupamento de pessoas, as portas do inferno não irão prevalecer. Quer dizer, se fosse nos dias de hoje, reunião do condomínio, é igreja. Qualquer manifestação do povo ali que está reunido num propósito, igreja. Como eu falei, hoje, que nós temos essa questão de igreja. Então, o que Jesus está falando aqui? Olha, e o meu agrupamento de pessoas que tem essa visão, essa verdade no seu coração, e aí ele vem. Estou dizendo isso, irmãos, para nós entendermos que não é a igreja física
essa bênção. Que ele fala: e Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Autoridade no mundo espiritual. E aí, irmãos, essa igreja não é uma placa, não é um lugar, é a igreja espiritual do Senhor Jesus. Somos cada um de nós, a nossa unidade. Somos cada um de nós, quer dizer, temos essa autoridade. Não importa a placa de igreja que a gente frequenta, a própria igreja do Senhor Jesus, que será arrebatada dessa terra. Jesus vai retirar da onde essa igreja? Que igreja que é essa? Qual que é o nome dessa igreja? Eu quero participar. Aí é que está, não tem um nome. Jesus vai tirar a sua igreja de dentro das igrejas. De dentro das igrejas. Então Jesus vai tirar um pouquinho lá da Assembleia de Deus e vai arrebatar, um pouquinho lá da Batista e vai arrebatar, e vai arrebatar todo mundo aqui da Nazareno, amém? Puxar a brasa da nossa sardinha. E vai arrebatar um pouquinho de gente daqui também, em nome de Jesus vai ser todo mundo. E todo mundo lá da Batista, todo mundo lá da Assembleia, pronto, vão todo mundo para o céu. Mas para a gente entender que Jesus vai tirar a sua igreja de dentro da igreja. Vai tirar a sua igreja de dentro da igreja. Por isso que fala, olha, vão estar 2 no campo, um vai subir, outro vai ficar. Quer dizer, 2 no mesmo ambiente. Não está falando, vai estar um no campo e um lá no pasto, um lá na praia. Não são pessoas de ambientes, no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Então Jesus aqui falando, olha, e a minha igreja, as portas do inferno não irão prevalecer. Então Jesus, aí irmãos, ele edifica a sua igreja, que somos agora, cada um de nós. Acompanha, sabe? Essa palavra, esse crescimento, essa ministração. Então quer dizer, se você já entendeu essa primeira parte da conversa, entra na segunda parte e fala: Senhor, então eu preciso ser a tua igreja. Eu preciso ter essa autoridade no mundo espiritual. Ser tremendamente usado por ti. Eu preciso isso, Pai. Eu preciso isso, porque o inferno, quando diz as portas do inferno, a gente pode traduzir o inferno, o mal, o pecado, a morte, não irá vencer. Não irá vencer. Teremos autoridade sobre tudo isso. E a igreja tem autoridade sobre tudo isso. E quem que é a igreja? Cada um de nós. A nossa unidade, nossa comunhão. Estarmos aqui reunidos, somos agora a igreja do Senhor Jesus reunida. Então, nós precisamos entender e viver essa verdade. E talvez, sabe, irmãos, você vive dessa maneira, como Pedro aqui declarou, você vive intensamente isso, você é edificado, é edificada como igreja do Senhor Jesus, você participa da igreja do Senhor Jesus verdadeiramente. Olha, Pedro, bem-aventurado és tu, tal. E chega essa questão das portas do inferno não prevalecerem. Das portas do inferno não prevalecerem. Sempre a gente faz essa ilustração que porta é um lugar que está ali, que está fechado. Quer dizer, eu vou contra ela. E eu arrombo aquela situação e acabo com aquela situação. Eu vou de encontro àquilo e sou vencedor. Talvez a grande questão para nós, como eu falei, talvez você faz tudo certinho. Faz tudo certinho. Mas as portas do inferno estão lá, em alguma área da tua vida, situações diabólicas, que tira a tua paz, que te incomoda, está lá. E aqui falou o quê? As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, que sou eu e você, não prevalece contra a minha igreja. E às vezes a gente está ali, ó, assistindo a situação de camarote, e triste, por que Deus não faz nada? Deus, puxa, olha. Deus falando o quê? Moisés falou: Deus, o que eu faço? Por que clamas a mim, Moisés? Se eu já te dei tudo, diga ao povo que marche, vamos embora. Filho, vai lá, repreende esse mal, entra nessa batalha, manda esse demônio para os quintos dos infernos. Fogo nele, filho, já tem poder, autoridade. Vai contra essa porta, contra essa legião, que a vitória é tua. Às vezes nós temos já tudo isso nas mãos e estamos lá só assim assistindo o diabo fazer e aprontar em tudo. Sabe? Está faltando o quê? Essa autoridade. Na verdade, você assumir essa autoridade. Talvez seja a noite você chegar na tua casa hoje, meu irmão, minha irmã, e fazer uma oração.
Lembra daquele filme Quarto de Guerra, né? Lembra dessa oração? Aquela moça vai ali batalhando sobre o casamento, aí tem um dia que ela está lá no quarto e Deus dá uma revelação para ela. Amo aquela cena, que ela vai falando com o demônio na casa dela, e ela vai lá, vai até a porta, né? E sai lá para fora, e falando com o demônio, olha aqui, e sai daqui em nome de Jesus. É bonito, assiste lá, assiste esse trailerzinho, coisa linda. E ela encerra isso, porque a partir de agora, essa casa está sobre nova direção, que era o Senhor Jesus. E aquela mulher começou a ter o quê? Autoridade no mundo espiritual. Irmão, o diabo quer matar, roubar e destruir. E ele quer fazer eu e você pensar que nós não somos nada, não temos poder nem autoridade. Mentira do inferno. As portas do inferno não irão prevalecer. Não irão prevalecer. Quem tem que estar acuado num canto com medo é o diabo. Porque nós somos autoridade do nome de Jesus. Autoridade no nome de Jesus, não é na nossa força, na nossa capacidade, misericórdia, claro que não, mas no nome do santo de Jesus, cai por terra. Então nessa noite ainda, chega na tua casa e ora, sabe, situação financeira, coloca lá a papelada toda lá, Senhor, em nome de Jesus, né? Devorador está repreendido em nome de Jesus. Ora pela tua família, pelos teus filhos. Se não tiver condição de orar diretamente, entra lá no teu quarto, tranca, olha, Satanás, você tem feito isso na minha família, e você está repreendido em nome de Jesus. Hoje eu fui ministrado e Deus me deu essa autoridade, me lembrou dessa autoridade, em nome de Jesus. Esse mal já caiu por terra em nome de Jesus. Então essa autoridade no mundo espiritual está ao favor da igreja. Basta a gente realmente usar, tomar posse e usar. E ele depois segue, olha, então as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Meu irmão, minha irmã, você que caminhou até aqui, toma posse dessa autoridade que nós temos no mundo espiritual. Toma posse. Não deixa o diabo te afugentar, te amedrontar, toma posse. E ele diz, e eu darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha que coisa maravilhosa. Mas aqui alguns também pegam esse versículo e falam que quem tem as chaves dos céus é Pedro, é São Pedro. Tem até umas imagens de Pedro cheio de chave. A gente brinca, né, que São Pedro está lá na porta dos céus, para abrir lá a porta para a gente entrar, tal. Mas esse versículo, ao nosso entender, também fala sobre isso, que essas chaves dos céus que abre e fecha, está de posse da sua igreja, que nós, mais uma vez somos eu e você reunidos, olha a coisa tremenda, irmãos, que autoridade tremenda no mundo espiritual, tanto para repreender o mal, que autoridade, irmãos, olha só, tanto para repreender o mal, quanto para buscar as bênçãos de Deus, olha que autoridade tremenda. Por isso nós devemos, irmãos, né, como o Renilton iniciou ministrando a palavra nessa noite, estarmos sempre em paz e alegria, porque eu já repreendi o mal, já clamei pela bênção. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Estou na paz. Não aconteceu ainda, não foi como eu queria. Amém, Jesus, estou na paz. Porque eu já repreendi o mal na autoridade do nome de Jesus. Já liguei na terra a minha bênção. Amém. Glória a Deus, estou em paz e alegria. Então, que essas chaves do reino venham ser usadas também, meu irmão. Sabe? Liga na terra o que deve ser ligado nos céus. Claro que a questão aqui sempre vai ser essa. Outro dia nós lemos aquele versículo que fala, olha, e tudo que pedires ao Pai, crendo recebereis. Nossa, pastor, mas como que é isso? Como que eu vou? Eu posso pedir tudo então? Posso pedir tudo? Pode, irmão. Só que alguns versículos antes falou o quê? Que eu sou o ramo enxertado na videira, da videira que é Cristo. Então quer dizer, Deus deu essa palavra para um crente, verdadeiramente crente, enxertado na videira que é Cristo. E ele sabe que alguém que é um ramo enxertado na videira, pode pedir tudo o que quiseres e vos será dado. Porque ele sabe que a pessoa não vai pedir uma Lamborghini de ouro, né? O padrão, as ideias, os desejos são outros. Então aqui da mesma maneira, o que ligares na terra, será ligado nos céus. O que? O coração e a mente de um crente, de um discípulo do Senhor Jesus. Jesus podia pedir o que quisesse nessa terra, não podia? Ele não falou, Pedro, para com isso. Se eu quisesse, uma legião de anjos viria ao meu favor. Mas eu não quero, porque não é a vontade do meu Pai. Então para. Jesus podia pedir o que quisesse, mas ele pedia
que estava no coração de Deus. É por isso que esses versículos são tão maravilhosos a gente entender. Pedirá o que quiseres e vos será dado. Oba! Vou pedir então uma viagem. Não, viagem pode pedir sim. Vou pedir uma viagem para Jerusalém. Estou orando, essa aí pode pedir. Oh glória, aleluia, eu recebo. Vou pedir uma viagem, vou pedir, né? Então vou pedir tal coisa surreal, né? Como eu falei, uma Lamborghini de ouro. Claro que o discípulo do Senhor Jesus não vai pedir isso nunca, porque não faz parte da nossa realidade, dos nossos desejos, enfim. Nós vamos pedir o quê? O que Deus já tem colocado em nosso coração. Eu vou ligar na terra o que Deus já tem ligado e falado aos nossos corações. Então, meu irmão, minha irmã, sabe? Usa essa autoridade que a igreja tem, a igreja que crê no Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Usa essa autoridade no mundo espiritual, tanto para repreender o mal, quanto para ligar na terra o que deve ser ligado. Talvez também seja a noite, você chegar na tua casa e falar em nome de Jesus, que a situação se reverta. Em nome de Jesus, que essa porta de emprego se abra. Em nome de Jesus, que essa pessoa se converta. E aqui fala, o que a igreja ligar na terra. É muito tremendo a gente persistir em nossa oração. É muito importante isso. Sermos persistentes na oração. Orando, e orando, e orando. Buscar parceiros de oração, irmãos que oram. Estamos lá com o nosso relógio de oração, né? Só não interrompemos ainda por causa da situação que estamos vivendo. Estamos já há meses. Nunca durou tanto tempo o nosso relógio de oração lá no WhatsApp. Os irmãos colocam lá em motivos. Amém, é para isso mesmo. Então quer dizer, o que ligares na terra, o que a igreja ligar na terra. Temos nossa reunião de oração aqui na igreja. Temos o WhatsApp. Toda hora eu mando, irmãos, estou aqui na igreja orando. Se tiver algum motivo específico, vários irmãos, pastor, ora por mim, por isso, por aquilo. Para quê? Para nós ligarmos na terra. É importante isso também. Porque isso vai trabalhar muito, sabe? No nosso relacionamento, na nossa intimidade com as pessoas, com os irmãos que estão à nossa volta, nós nos humilharmos, porque a igreja de Jesus é isso, irmãos. Eu não posso viver de aparência. Ai que bom, todo mundo acha que meu casamento está bom. Ai que bom, todo mundo acha que eu sou um cara bom de dinheiro. Todo mundo acha. Aqui nós somos pessoas que estão sendo tratadas, lapidadas, com suas limitações, cada um de nós aqui em uma área ou outra. Então descansa o seu coração. E você vai agradar o coração de Deus quando você falar, puxa, pastor, me ajuda a orar pelo meu casamento? Ou algum irmão, alguma irmã que Deus vai parar, botar paz no teu coração. Olha, ajuda a orar pela minha vida financeira. Me ajuda a orar pela minha vida financeira. O que ligares na terra, sabe, será ligado nos céus. Então, tudo isso é um trabalhar de Deus em nossos corações. É um trabalhar de Deus em nossos corações. Eu lembro, já testemunhei isso outras vezes, de um irmão que vinha na igreja, isso muitos anos atrás, era até outra igreja ainda, e ele vinha com um carrão, todo mundo bem vestido, família inteira bem vestida, contava dos passeios, das viagens, casas na praia, tudo mais, e nosso esse irmão é um irmão de muitas posses, né, beleza, vinha toda aquela situação toda, e nós fazíamos visita nos lares, eu não era pastor ainda, fazíamos visitas nos lares, e eles tinham toda aquela aparência, e nunca tinham comentado nada. Eu lembro que foi eu e a Helena uma vez, e eu já testemunhei isso outras vezes, em outro tópico. E aí fomos lá, e Deus falou no nosso coração, vai e leva uma compra para eles. Bem que besteira. Deu até vontade de fazer uma compra e levar para eles. Imagina, são gente bem de vida, né? Imagina, eu vou até passar vergonha comprar coisinha que a gente come. Não, imagina, ela bem, eu senti a mesma coisa. Aí, ai meu Deus, será mesmo? Aí passamos no mercado antes de ir, fizemos uma boa compra, compra tal, e fomos lá na visita, conversamos, oramos, louvamos, foi uma bênção, uma delícia, aqueles cultos nos lares, né? Só nós, família deles e eu e a Helena, e as crianças, enfim, e delícia tal, e eu, com aquela compra no porta-mala, Jesus, imagina, se eu vou embora para casa, mas que vergonha, vou falar para ele que eu trouxe cesta básica para ele, né? E aí na hora de ir embora, falei, olha gente, e Deus incomodando, olha gente, vocês me perdoem, mas, né? E aí eu falei, a gente trouxe algumas compras para vocês. Na hora o casal começou a chorar. Estavam vendo uma crise financeira horrenda, estava com a despensa vazia, mas nunca tinham chego e falado, pedido oração, nem nada. Deus nos revelou. E aí dissemos aquela compra para eles, mistura. Aí sim foi aquele quebrantamento, aquela festa na terra, né? Então quer dizer,
compartilha, claro, de uma maneira responsável e na direção de Deus. Não é para sair também falando para todo mundo, mas o que ligares na terra será ligado nos céus. Amém. E já para nós encerrarmos, quiser já viram os irmãos do louvor? A irmã Helena não está, a irmã Helena está de folga hoje. Irmão Ricardo, Dora, Renilton, Gessé. E nós queremos orar por essa palavra então. E só para encerrar, o versículo 22, esse mesmo Pedro, irmãos, ele falou assim: e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha, Jesus acabou de elogiar Pedro, que Pedrão, olha, foi o Espírito Santo que te revelou, então você é bendito do Pai e tal. Essa palavra também nos fala, irmãos, para nós vigiarmos, sabe? Porque talvez outras doutrinas, outras palavras queiram encontrar pouso em nosso coração e nos tirar do foco de novo, nos tirar dessa palavra novamente. Então é assim, persevera. Por isso que é tão importante nos alimentarmos da palavra, estarmos numa santa ceia como essa, para renovarmos, fortalecermos tudo o que nós cremos. E que em nome de Jesus, se você então está com essa palavra que deve ser verdadeira, fraca no teu coração, distorcida, como foi esse último versículo que eu li aqui, ou talvez você nunca viveu realmente essa verdade, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é noite de nós nos posicionarmos dessa maneira. Vou te convidar você a ficar em pé. Os irmãos que vão ministrar a Santa Ceia, quiserem já se chegar também, nós vamos orar por essa palavra e já abençoar os elementos. Você que está na tua casa, já separa também aí o cálice, separa o pão. Nós vamos orar, primeiramente por essa palavra, e em seguida pelos elementos. E eu te convido você a ter esse foco então nessa noite. O pão e o cálice, o corpo e sangue de Cristo. Senhor, eu declaro que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas eu declaro mesmo, não só da boca para fora. Eu quero e preciso entrar no restante dessa conversa. Chega disso, Pai. Quero viver essa verdade, chega de ir, vir, de crer, depois não crer. Eu sigo, depois não sigo os exemplos de Jesus. Eu creio que Jesus é minha única autoridade espiritual. Daqui a pouquinho eu ouço alguma coisa e já descambo. Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque eu preciso continuar essa palavra, esse versículo na minha vida. Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer por estarmos na Tua presença nessa noite, em especial nesse culto de Santa Ceia, e queremos realmente declarar, Senhor, que nós cremos que Tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, a nossa única autoridade do reino dos céus, do mundo espiritual, a nossa única autoridade, a qual nós ouvimos sobre as coisas espirituais. Por isso, Pai, nós queremos declarar e viver essa verdade. Por isso, Pai, se tem alguma mentira no que se refere às coisas espirituais em nossas vidas, Pai, nós agora repreendemos e renegamos em nome de Jesus, porque nós até conhecemos a Tua palavra, mas às vezes é tão cômodo ouvirmos outras coisas, nos apegarmos até às superstições. Nos livra de tudo isso, Pai, em nome de Jesus. E Tu és o Filho do Deus vivo, tem as características de Deus, e somos Teus discípulos, e somos Teus imitadores. Então, Pai, tudo que o Senhor faz pensa e sente, nós também devemos pensar, viver e sentir. Por isso, Pai, nos ajuda, opera isso em nossas vidas. Se eu declaro que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eu devo ser esse que imita tudo que o Senhor faz e opera isso, Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. E aí, Pai, nos dá essa graça então, de vivermos e tomarmos posse dessa autoridade no mundo espiritual, repreendermos o mal. E agora, em nome de Jesus, no nome santo de Jesus, nós repreendemos toda malignidade, toda palavra contrária, todos os dardos inflamados do maligno caiam por terra em nome de Jesus, contra nossas vidas, nossas famílias, contra a igreja do Deus vivo. Nós repreendemos em nome de Jesus, que demônios batam em retirada em nome de Jesus, porque a autoridade que a igreja tem, as portas do inferno não prevalecem. Todo o mal seja repreendido, Pai, e nós ligamos agora na terra. Abençoa o Teu povo, Senhor,
Pai, muitos precisam de portas de emprego, de cura física, emocional, espiritual, de restauração nos lares. Nós ligamos na terra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, opera maravilhas, Pai. E agora, nessa noite especial de Santa Ceia, nós queremos renovar nossa aliança. Por isso nós consagramos a Ti agora. Consagramos o pão e o cálice, tanto os que estão aqui na igreja, quanto os que estão na casa dos nossos irmãos. Consagramos, Pai. Deus, que seja um memorial, Pai, fazemos isso, Pai, lembrando de quem Jesus é em nossas vidas, esse pão e esse cálice, corpo e sangue de Cristo. Senhor, que não seja apenas um alimento físico, mas um alimento espiritual tremendo. E nós queremos, através desse ato, então, declarar a Ti: Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que essa verdade venha encher o nosso coração e moldar o nosso jeito de ser. Em nome de Jesus nós consagramos e abençoamos os elementos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podem distribuir.